Bom dia a todos, meu caro Alberto Andrade, presidente da mesa, ministro Noronha, ministro Cássio Meira, professor Ives Gandra, com elevada honra que participo mais uma vez deste congresso da ABP, e esse em especial que homenageia com muita justiça o grande jurista, professor Alberto Pinheiro Xavier. Eu, quando fui preparar essa palestra, tive algumas preocupações. A primeira, de falar após dois ministros do Superior Tribunal de Justiça sobre o mesmo tema, o risco de eu simplesmente repetir com menos brilho aquilo que já havia sido dito. E tratar de um tema como ativismo judicial, que envolve diretamente a atuação do Poder Judiciário, me trouxe também aquele sinal de alerta da velha prudência mineira, que recomenda e diz que é indelicado falar mal pela frente. Se quiser falar mal, fale pelas costas. Então, já que se devemos fazer alguma crítica a esse protagonismo institucional e político dos tribunais, que se chama judicialização, que devemos falar da atuação do Supremo Tribunal Federal, jamais do STJ. Eu procurei sistematizar a minha fala dentro de uma síntese possível, que obviamente todos que estão aqui, eu estou quase numa posição do TRF, de tribunal de passagem, todos querem chegar ao STJ, ao Supremo. Aqui todos querem assistir ao professor Ives Gandra da Silva Martins, mas eu procurei sistematizar a minha fala, imaginando o ativismo judicial no seguinte contexto. A judicialização, que é este protagonismo dos tribunais nas democracias contemporâneas, encontra terreno fértil no momento em que vivemos, que é de evidente crise do princípio da separação dos poderes. Então, no momento de crise, de revisão do princípio da separação dos poderes, essa judicialização encontra terreno fértil. Judicialização que leva ao ativismo judicial e que tem por insumo doutrinário o neoconstitucionalismo. Então, foi dentro dessa visão, desse contexto, que eu tentei sistematizar a minha fala. Podemos, então, a primeira preocupação que eu tive: quais são as causas de judicialização no Brasil? E eu poderia apontar três causas dessa judicialização. O primeiro, sem dúvida, decorre da redemocratização do país. E se tivermos que escolher um marco, certamente seria a Assembleia Nacional Constituinte, que culminou com a Constituição de 88. A Constituição de 88 despertou o sentimento de cidadania que estava adormecido, e o povo descobriu ou redescobriu o Poder Judiciário. Lembro-me dos meus tempos de estagiário, nos meados da década de 80, em que a Justiça Federal era foro frequentado por poucos advogados de poucas demandas. Lá estava o professor Sacha Calmon, na 12ª Vara Federal. Na esteira da nova Constituição e dos planos econômicos heterodoxos, o cidadão descobriu a Justiça Federal, que ficou sobrecarregado de processos que discutiam correção de poupança, fundo de garantia, bloqueio de cruzados novos, benefícios previdenciários, etc. Se até a Constituição de 88, para os que moram em Belo Horizonte sabem disso, 14 juízes federais davam conta do recado, hoje há trabalho para mais de 100. O ministro Gilmar Mendes nos trouxe um dado alarmante, que hoje no Brasil temos, tramitando pelos tribunais, 80 milhões de ações judiciais. Contribuiu para a expansão do judiciário também, tendo o nosso modelo de Constituição analítica, que trouxe para dentro da Constituição
muitos temas que eram tratados até então no plano da legislação ordinária. Ora, a partir do momento em que matérias são constitucionalizadas, amplia-se o papel político do Poder Judiciário. Pode-se apontar ainda como causa decisiva da judicialização o fato do Brasil adotar simultaneamente dois sistemas de controle de constitucionalidade das leis, o controle difuso e o concentrado. O primeiro permitindo que qualquer juiz declare a inconstitucionalidade de uma lei, e o segundo autorizando o julgamento em abstrato da norma, tendo a Constituição de 88 ampliado significativamente as pessoas legitimadas a ajuizarem as ações diretas de inconstitucionalidade, além de ter sido criadas novas modalidades de controle concentrado, como a ação declaratória de constitucionalidade. Foi neste ambiente de judicialização que despontou o ativismo judicial, decorrente de uma visão predominantemente neoconstitucionalista, que levou o judiciário a ter uma nova atitude, um comportamento mais proativo de interpretar a Constituição. Neoconstitucionalismo, que é mencionado pela doutrina jurídica em diferentes sentidos. Em regra, o vocábulo é utilizado como sinônimo para constitucionalismo contemporâneo, constitucionalismo principialista ou constitucionalismo do segundo pós-guerra. O neoconstitucionalismo é utilizado para denominar o processo de constitucionalização do direito e a força normativa da Constituição. De um modo geral, o conceito vem sendo utilizado para destacar as transformações metodológicas, teóricas e ideológicas ocorridas no âmbito do direito constitucional, especialmente nos países ibéricos e latino-americanos no período posterior à Segunda Guerra. Podemos afirmar que o neoconstitucionalismo propõe uma metodologia e uma ideologia que trabalha com as seguintes teses: a aplicação direta das normas constitucionais. Esta condição encontra-se intimamente relacionada à ideia de força normativa da Constituição. Toda norma constitucional é norma jurídica e, portanto, dotada de imperatividade e suscetível de produzir em diferentes graus efeitos jurídicos imediatos. Outra tese que alicerça o neoconstitucionalismo: a interpretação das leis conforme a Constituição como uma técnica de interpretação das leis às luzes das normas constitucionais com o objetivo de manter-lhes a validade jurídica. E, por fim, a influência da Constituição sobre as relações políticas. Esta condição cuida do fenômeno da judicialização da política, segundo a qual os conflitos de natureza eminentemente política ou sobre temas morais profundamente controversos, bastante frequentes em sociedades democráticas, passam a ser resolvidos pelo Poder Judiciário com fundamento em normas constitucionais de conteúdo principiológico. Eis os insumos doutrinários do ativismo judicial. Assim, o ativismo judicial é percebido como uma atitude, um comportamento dos magistrados para revisar temas e questões prima facie de competência de outras instituições. O ativismo judicial será medido pela frequência com que determinado magistrado ou tribunal invalida as ações, normas e atos normativos de outros poderes de Estado, especialmente do Legislativo. Além disso, também será considerado ativista o magistrado que, com suas decisões, procura suprir omissões reais ou aparentes dos demais poderes do Estado, no que se refere à definição ou concretização de políticas públicas ou regulamentação das regras do jogo democrático. Aponta-se ainda na doutrina uma distinção entre ativismo judicial em sentido forte, hard ativismo, e em sentido frágil, soft ativismo. O hard seria exercitado sem a utilização de parâmetros jurídicos normativos, por meio da aplicação direta ao caso de argumentos filosóficos e ou pragmáticos,
sem a mediação de norma jurídica constitucional. O ativismo judicial, no sentido fraco, por sua vez, recorre ao material normativo constitucional para regular uma norma diante da omissão injustificada do legislador ordinário ou do poder executivo. O poder judiciário, é fácil de se constatar, exerce cada vez com mais desenvoltura o papel de legislador positivo, ou, por outras palavras, exerce o ativismo judicial. E suas decisões têm produzido eficácia muito além das partes envolvidas no processo, em razão dos efeitos vinculantes de suas decisões, tanto no controle difuso quanto no concentrado. Com isso, as decisões judiciais passam a ter aplicação generalizada, que até pouco tempo era a generalização, atributo exclusivo da norma emanada do Poder Legislativo. Além disso, são produzidas tantas normas inconstitucionais no país que o Judiciário é constantemente convocado a afastá-las do ordenamento, gerando nos jurisdicionados a sensação de instabilidade.